como se o Estado não tivesse que estar presente, disciplinando, colocando, certo, quer dizer, uma referência clara. Se você desmonta a educação, se você desmonta a saúde, se você não tem recursos para chegar na periferia da cidade, se as cidades estão abandonadas, sem equipamentos públicos, sem acesso à saúde, sem acesso à educação de qualidade, você vai, inevitavelmente, quer dizer, gerar um problema de desagregação familiar e vai gerar um problema onde essa vivência dessa fase da vida, que é muito importante, da descoberta da sexualidade, vai ser feita de forma totalmente liberal, de forma totalmente descontrolada e até estimulada, como o Ministério da Saúde, inclusive, critica a ação da imprensa e de programas de televisão, etc., que estimulam, né, essa sexualidade precoce, certo? Como se isso fosse o sadio, o normal, o natural, e as coisas não são bem assim e tem consequências graves para a população, né? É parte dessas consequências graves que são grandes números, né, de vítimas, tanto da criança que nasce como das mães nessa faixa de idade, 14, 13, 15 anos, que é uma fase ainda que o corpo da mulher, da menina, está em formação, né? Então, para desenvolver uma gravidez, teria que ter um período a mais de maturidade, de maturecimento do corpo feminino para que pudesse, né, estar tendo ali um filho, né, gerar um filho, 9 meses e tal. Então, existe também, por parte da adolescente, da menina, uma desinformação, muitas vezes, né, por parte da família, que às vezes tem dificuldade de abordar certos temas, cabendo à mãe, mas, né, por ser mulher, essa relação, os pais, às vezes, muitas vezes, cobra da mãe se está tendo tal relação ou não e tem dificuldade de orientar os seus filhos, né, dentro dessa relação que vem do lar também, a importância dos pais enfrentarem isso. Então, há por parte dos pais, creio eu, né, fruto de gerações, um certo conservadorismo do ponto de vista dele, pai, em tratar determinados assuntos com os filhos. Se para a menina há um certo desconhecimento de fruto do seu, por falta, às vezes, dos pais, por educação, pelo que o Estado, para trás, não conseguiu atingir determinadas setores da sociedade para que pudesse enfrentar com mais tranquilidade essa situação, hoje torna mais claro, dentro dessa situação, que a gente está procurando recuperar o papel do Estado na economia, recuperar o papel do Estado na educação, o papel do Estado na saúde, que são dois esteios fundamentais, a meu ver, para que a gente possa transmitir para os adolescentes, né, parâmetros, valores, ética, morais, né, que possa, com isso, desenvolver e que esses valores estabelecidos numa sociedade justa, né, onde os valores morais da igualdade entre homens na sociedade, né, sejam valorados, né, não o individualismo, não a competição desenfreada que a gente assiste, né, onde os valores nem sempre são os valores humanos, né, apresentados para a sociedade, são os valores da cultura do se dar bem. Então, se eu me dou bem, né, para me dar bem eu preciso ter isso, mais aquilo, e para isso eu impressiono mais. Cada um por si. Cada um por si. A lei do Gerson lá atrás, você lembra da história aí do Gerson, tudo, levar vantagem em tudo. Então, acho que isso vem levando, são fatores, a meu ver, que precisam ser enfrentados para que os nossos filhos, filhas, possam se desenvolver plenamente, o seu desenvolvimento enquanto mulher, a sua sexualidade, o fato de ser mãe, né, numa sociedade onde dá amparo para que ela possa ser mãe e não precise correr o risco de um aborto, né, feito em clínicas, né, outro problema que eu acho que o Ministério, né, a gente assistiu aí a um debate na sociedade brasileira sobre a legalização ou não do aborto. Então é um tema polêmico na nossa sociedade por parte do conceito religioso, mas a gente assiste dezenas, centenas, milhares de jovens morrerem em clínicas clandestinas, ou enfermeiras. Mas eu acho que a coisa mais importante é tentar prevenir, evitar chegar nessa situação. Sim. Então, você abordou bem a questão da educação, de ter a presença do Estado no sentido da orientação sexual, do conhecimento, certo? Quer dizer, dessa fase da vida, isso é muito importante. Mas eu penso que não é apenas
a questão da formação, do conhecimento sobre a questão da sexualidade. Na verdade, como é importante na família a referência de pai e mãe, né? Uma referência importante, forte, o afeto, né? O acolhimento e, ao mesmo tempo, o limite que pai e mãe dão aos filhos, também em relação à escola, né? Que cumpre esse papel fundamental, complementar, né? De dar uma referência, um norte, né? Também para os jovens, né? Se você retira, né, como nós estávamos discutindo há pouco, a situação aí dos professores, se você não dá uma referência clara, né? Se o aluno hoje entra numa sala de aula e ele não respeita o professor, quer dizer, ele acha que pode fazer ali o que bem entender, certo? Quer dizer, há uma certa ideia de que a escola também tem que ser uma coisa liberal para a atitude e para a ação, certo? Quer dizer, dos jovens, não tem segurança, não tem patrulha escolar, não tem... Antigamente você estudava, tinha lá, além dos professores, você tinha lá um corpo de funcionários que cuidavam, não é isso? Quer dizer, do recreio, do lanche, acompanhavam, né, a entrada e saída, certo? Quer dizer, faziam todo um trabalho, os inspetores, não é isso? Hoje você não tem mais nada. Hoje você chega numa escola, 4 paredes caindo aos pedaços, certo? Quer dizer, e o professor brigando feito doido, sem salário, sem condição, certo? Quer dizer, para tentar controlar uma sala de aula que muitas vezes é incontrolável, né? Porque você desmontou a estrutura de autoridade, de apoio, de referência, né? Então é aquela coisa, aí você, num quadro desse, quer dizer, você também falar de educação sexual, de sexualidade, quer dizer, fica muito mais complicado. Quer dizer, então, realmente me parece que nós temos que reorganizar, né, o papel do Estado, da educação, da perspectiva, né, para a juventude, e também colocar limites, completar o trabalho de formação, certo? Quer dizer, que faz parte do desenvolvimento emocional, né, do cidadão. Quer dizer, se o cidadão não consegue respeitar o outro, se o cidadão não consegue respeitar os colegas, se o cidadão não consegue respeitar a família, né? Quer dizer, como é que ele vai se respeitar, como é que vai, certo, viver socialmente, quer dizer, como é que ele vai aprender os caminhos que podem levá-lo a ter uma vida com prazer, com satisfação, com felicidade, mas verdadeira, né? Sem essas fantasias, essas loucuras que muitas vezes a gente vê e que acabam levando a um prazer imediato, né? E depois um eterno sofrimento. É uma situação difícil, né, que vive a nossa juventude, fruto, e se vem trabalhando, né? Eu acho que cada dia mais a sociedade brasileira, vários setores, está começando, eu acho que o programa também tem esse objetivo, né, de ajudar a formatar uma consciência que há necessidade de uma intervenção mais pesada no nosso Estado, né, na educação, na saúde, na cultura, nós não falamos aqui, mas os canais de televisão hoje, as novelas, cinema, os valores, teatro, cinema, né, as coisas não são bem nítidas, a relação entre homem e mulher, né, então a gente vê aí distorções, né, a gosto de alguns produtores de novela que muitas vezes apresentam nas suas novelas, né, distorções que dentro da sociedade, né, acaba estimulando aí, né, um liberalismo, entre aspas, né, que representa aí, né, dificuldades para esses jovens no aprendizado e na sua formação. Eu acho que esse é um tema que nós vamos ter que realmente voltar pela gravidade que ele tem. Se nós temos aí 45 milhões de brasileiros vivendo nessa faixa de idade, se nós temos uma situação onde a taxa de fecundidade da população diminui e nessa faixa ela multiplica 4 ou 5 vezes, muito acima do que é a média brasileira e a média mundial, a sociedade está doente, a sociedade está com um problema que é preciso ser encarada realmente pelo Ministério da Saúde, pelo Estado e por todos nós. É uma coisa que as famílias e os brasileiros têm que cuidar. E o nosso programa tem que estar atento e trabalhando nessa questão. Portanto, aqui termina mais um programa Fique por Dentro com Lindolfo dos Santos. E Miguel Manso, até o próximo programa.